Bom, hoje eu quero desafiá-los em um tema. Quero falar hoje sobre identidade cristã. Identidade cristã concernente às características que formam um verdadeiro cristão. Quando a gente olha para a palavra identidade, eu tenho certeza que você é remetido para aquela cédula de identidade. Inclusive está saindo uma nova, né? Um novo modelo. E logo, logo nós teremos um novo modelo de uma cédula de identidade, com todos os dados ali centralizados nela, o que vai melhorar e muito, né? A nossa identificação. Mas por identidade, nós deduzimos, segundo o dicionário, que é um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, tais como o nome, a data de nascimento, o sexo, a filiação, a impressão digital e etc. É por isso que a gente olha para a palavra identidade e já faz essa relação de dados pessoais que nos identificam como pessoas. Todos vocês têm lá a sua cédula de identidade, e lá constam todos esses dados que eu lhes disse. E quando a gente olha para a vida espiritual, para a nossa vida cristã, nós também temos uma identidade espiritual, uma identidade cristã, que são caracteres particulares que nos identificam como cristãos. E aí eu poderia até dizer o nosso nome, a nossa data de nascimento. Você sabe quando se deu o seu novo nascimento? O dia em que você foi impactado pela mensagem do Evangelho, arrependeu-se, creu no Evangelho e recebeu a Cristo como seu Salvador. Eu sei que tem alguns irmãos que guardam dia, mês, ano e até a hora, e sabe exatamente o dia em que ele teve um encontro pessoal com Cristo. E isso trouxe para nós uma nova filiação. Lembra do que diz lá em João 11? O Senhor veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas no versículo 12 de João 1 diz: a todos quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos do Pai Celeste, amém ou não? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas irmãos, quando olhamos para essa identidade cristã, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo atualmente dias de intensa confusão, e eu diria mais, dias de falta de identidade. O humanismo, para não dizer o mundanismo, tem contaminado o testemunho de muitos cristãos. O mundanismo, ele tem corrompido muitos cristãos. Eu uma certa vez ouvi um pensamento de que no cristianismo original, o cristianismo que foi defendido pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, na igreja lá do primeiro século, era um cristianismo que movia pessoas dispostas a morrer por Cristo. No entanto, o cristianismo genérico dos nossos dias apresenta cristãos, aspas, que não estão dispostos a nem sequer viver para Cristo. E se não estão dispostos a viver para Cristo, o que dizer de coragem de morrer por Ele? Uma certa vez ouvi o testemunho de um missionário cubano. Aquele missionário cubano visitando as igrejas do Brasil, ele uma certa vez na reunião com aqueles pastores, por favor, irmão Lupércio, pode me servir com a água? Só não vou orar por irmão casado, porque o irmão já é casado, não é mesmo? Eu costumo orar, né? E tem dado resultado para alguns, mas alguns têm se tornado rebeldes. Mesmo diante das orações, não vão e não aceitam os desígnios de Deus. Brincadeira, né? Mas vamos lá. Voltando, e esse missionário cubano, naquela reunião de pastores, ele viu os pastores se levantando diante do testemunho que ele deu das dificuldades de se viver o cristianismo em Cuba, das perseguições,
da supervisão, da vida dos pastores que têm que submeter seus esboços ao governo para que sejam autorizados do que podem e o que não podem pregar. Os pastores sensibilizados com esse relato desse missionário cubano começaram a orar: Senhor, traga liberdade para o povo cubano, traga liberdade para esses pastores, traga liberdade para as igrejas. Aquele missionário disse: pastor, não ore por isso não. Não ore por isso. Porque eu, observando a realidade das igrejas aqui no Brasil, eu não desejaria que as nossas igrejas se tornassem o que vocês hoje se tornaram. Você consegue entender o peso dessa declaração? Aquele missionário disse: nos mantenha, Senhor, debaixo da perseguição, porque nós estamos vivendo um genuíno cristianismo. A nossa liberdade excessiva tem criado um cristianismo genérico, de pessoas que não estão dispostas a viver por Cristo. E o que dizer? Coragem de morrer por Ele. Nicole Mitchell era uma pastora nos Estados Unidos, uma grande influenciadora. Nicole Mitchell deixou de ser pastora, deixou de ser cristã, abandonou, apostatou, abriu um perfil no OnlyFans. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na OnlyFans. É uma rede social onde homens e mulheres se vendem pela internet. Vendem suas fotos sensuais, eróticas, e vendem os seus vídeos onde se apresentam fazendo e suprindo os desejos das pessoas que pagam para fazer parte da sua rede social, para obter os vídeos dela fazendo o que você desejar diante das câmeras. Era uma pastora. E sabe qual a declaração dela? Sou uma ex-pregadora que virou modelo. Agora eu ganho mais dinheiro em um mês do que costumava ganhar em um ano. Eu moro onde fé e fetiches se encontram, onde autoexpressão e realização sexual se encontram, sem trocadilhos. É profundamente curador e libertador. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Carl Lentz, a juventude já ouviu falar dele. O grande popstar, pastor de Justin Bieber, pastor de todas as grandes personalidades nos Estados Unidos, pastor da mega igreja Hillsong de Nova York. Vivia uma vida dúbia. Enquanto pregava no púlpito e exortava as pessoas, ele tinha sua amante. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Ravi Zacarias. Quem nunca viu um vídeo de apologia, um vídeo de apologética de Ravi Zacarias, um dos maiores pensadores cristãos do último século. Se você quisesse argumentações de como enfrentar o humanismo dos nossos dias, assista os vídeos de Ravi Zacarias. Que grande apologeta. Faleceu, e quando faleceu veio à tona todos os seus escândalos sexuais. Assédio para com todas as funcionárias que ele tinha na sua grande instituição. O que falar de Lana Holder? Lana Holder era uma missionária da Assembleia de Deus, presente sempre de forma marcante naqueles congressos dos Gideões na cidade de Camboriú. Casada, pai de filho. Lana Holder abandona a Assembleia de Deus e se casa com Rosânia Rocha, uma outra mulher. E hoje é justamente a fundadora, junto com a sua companheira, da comunidade de refúgio em São Paulo, que abre as portas para todos que querem professar a fé cristã aliada à homossexualidade.
Que dizer de Leonardo Gonçalves? Quantos não amavam ouvir as canções entoadas por Leonardo Gonçalves? Que tenor, que voz maravilhosa! Há poucas semanas atrás, participou da primeira conferência na igreja de Lana Holder. Um grande apoiador da comunidade LGBTQI+, e etc e tal. Quantos se lembram de J.A.? Quando o garotinho se apresentando nas tardes de sábado no Raul Gil? Quando o Raul Gil caçava aqueles talentos mirins, que voz de J.A. entoando o aleluia. J.A. não quer mais ser conhecido como o J.A., mas como a J.A. E já está em transição de gênero. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Já ouviu falar da família Pôncio? Família Pôncio, uma família influente. Igreja Pentecostal Anabatista. Uma família toda envolvida em escândalos sexuais. E o que dizer da pastora Simone? Que após a celebração da primeira união homoafetiva na igreja, ela celebra fazendo um ensaio fotográfico seminua com os dois homens que haviam sido unidos nessa celebração. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Neil Barreto, pastor influente no Rio de Janeiro, conferencista, igreja Betânia, teve que vir a público reconhecer um filho gerado em uma relação extraconjugal. E só fez isso porque a mulher fez um exame de DNA e trouxe o caso à tona. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Mas enquanto eu digo isso para vocês, surgem os defensores desse tipo de cristianismo, dizendo: não julgueis. Não julgueis, nós não podemos julgar. Porque Jesus jamais julgaria. Como, irmãos, não julgueis? Se a Bíblia me diz que eu não devo me associar com pecadores e com corruptos, como que eu posso não julgar se a Bíblia diz: não vos associeis a estes? Para eu poder saber quem são estes, eu devo fazer um exercício de juízo. Quando a Bíblia diz: se alguém vir trazer uma outra doutrina diferente dessa, não vos associeis com estes, não vos unais a estes, e nem sequer os saudeis. Como é que eu posso não julgar se eu tenho que selecionar? Quando a Bíblia diz: cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Como que eu vou saber com quem eu posso ou não andar se eu não exercer juízo? A Bíblia não diz que nós não devemos julgar, não devemos julgar intenções do coração. Eu não posso julgar a intenção do coração de nenhum de vocês. Nós não temos esse poder. Só tem um que pode julgar o coração humano, e esse alguém é Deus, amém ou não? Mas nós devemos julgar atitudes. É nosso papel. Paulo repreendeu cara a Pedro, quando este se tornou repreensível. Quando lá em Gálatas 6:2, Paulo diz: olha, vocês que são espirituais, se aproximem daqueles que estão vivendo uma vida torta, uma vida errada, e os exortem. Mas os exortem com amor. Mas nós devemos julgar atitudes. Não podemos nos deixar contaminar por esse evangelho genérico dos nossos dias. Sabe por quê? Porque o nome cristão perdeu totalmente o seu significado e a sua aplicação. É difícil hoje, irmãos, nos apresentarmos como cristãos. Como se não bastasse toda essa série de maus testemunhos.
Nós ainda temos que conviver com o ecumenismo, com o sincretismo religioso, onde hoje existem igrejas para todos os gostos, onde se vende objetos sagrados, onde se vende sal, onde se vende óleo, onde se vende pedacinho da lasca da cruz de Cristo. Eu me lembro quando em 2010 recebi a bênção, fui abençoado para fazer aquela viagem para Israel, eu cheguei a receber pedidos de pessoas dizendo para mim: pastor, traga um pouquinho da água do Rio Jordão para mim. Falei: irmão, tem o Rio Pinheiros lá em São Paulo, que é tão sujo como o Rio Jordão. Que diferença vai fazer a água do Jordão? Mas isso daria um belíssimo comércio, sabia? E hoje existem igrejas vendendo os seus patuás, os seus óleos, as suas águas, promovendo aquelas práticas que se tornam sacralizadas, como subir no monte, como fazer corrente, como passar por corredor humano. Eu me recordo quando um determinado desses líderes aí recebe uma facada em um dos cultos e sai um pouco de sangue do seu pescoço naquele atentado e suja a sua camisa de sangue. Numa celebração seguinte, lá estava a camisa daquele apóstolo, sendo colocada em uma fileira de pessoas passando para tocar na camisa, e onde havia o sangue daquele apóstolo. Ô irmãos, tenha santa paciência. Se você quiser uma camisa minha, eu te dou. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Sabe o que Jesus disse em Mateus 7,16? Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos dar uma olhadinha hoje, abrindo a Bíblia? Quais são os frutos de um verdadeiro, de um genuíno cristão? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Eu me recordo quando em 2012 preguei uma série de mensagens nesse texto. Foram 4 domingos, mas hoje eu não pregarei em 4 domingos não, tá? Pregarei só hoje. Farei um resumo do que diz em Atos 11, 18 a 30. Atos 11, 18 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus arrependimento, e arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, irmãos, chamados de quê? Cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E eu concluo a leitura no versículo 30, dizendo que o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém?
Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Quais são as características que nós encontramos nesse texto bíblico que identificam esses homens dessa cidade de Antioquia como cristãos? Eu quero discorrer aqui sobre 5 características, 5 frutos, 5 consequências naturais que faz com que nós possamos identificar os que de fato são cristãos verdadeiros. Primeiro está no versículo 26, eu não posso fugir do versículo 26. O que diz no versículo 26? Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram quem? Foram quem? Fala alto, os chamados pela primeira vez de quê? Cristãos. Amados, não tem como não relacionarmos essa primeira verdade. A primeira grande característica é que um cristão verdadeiro, ele necessariamente tem que ser um discípulo. Todo cristão tem que necessariamente ser um discípulo. E o que é um discípulo? É quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. O discípulo é aquele que segue as ideias, o discípulo é aquele que imita os exemplos de outro, o discípulo é aquele que adota uma doutrina, filosofia, um ideal. É aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. E eu separei nessa definição do dicionário de discípulo alguns verbos. Aqui diz que o discípulo é aquele que segue, o discípulo é que imita, o discípulo é que adota e o discípulo é o que continua. Irmãos, não tem como dizer que eu sou um cristão se eu não tiver a disposição de ser um discípulo de Jesus. Um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus, alguém que adota os seus ensinamentos, alguém que está disposto a dar continuidade ao seu ministério. A primeira grande característica de um cristão é ser um discípulo, e Paulo sabe muito bem sobre isso. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, da mesma forma que eu imito a quem? Cristo. Paulo diz, eu sou um imitador de Cristo, eu rogo a vocês, que da mesma forma que eu imito a Cristo, vocês também tenham a disposição de imitá-lo. Me imitem no meu desejo de imitar a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Todo crente tem que ser um discípulo, todo crente tem que ser um seguidor, todo crente tem que ser um imitador, todo crente tem que estar disposto a adotar os ensinamentos de Jesus, todo crente tem que ter a disposição de dar continuidade a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não sei quantos de vocês já leram aquele best-seller cristão, Em Seus Passos que Faria Jesus. É um livro que eu indico você a ler, se nunca o leu. Que fazia Jesus? Acolhia, mas exortava o pecador. Hoje as pessoas só sabem dizer, não, a igreja do Senhor Jesus hoje só está disposta a julgar, mas Jesus acolhia. Sim, Jesus acolhia. E a igreja do Senhor Jesus também tem que acolher todo pecador, a começar por nós mesmos, amém ou não? Somos ou não somos pecadores? Ou você é flor que se cheire? Todos nós somos pecadores, temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. Mas um dia fomos acolhidos na família do Senhor. E a igreja tem que ser aberta ao acolhimento, mas a igreja não pode desprezar a exortação. Todo mundo fala que Jesus acolhia, mas poucos falam que Jesus exortava. O que foi dito àquela mulher pecadora, apanhada em adultério e que foi acolhida por Jesus? Quais foram as palavras de Jesus a ela? É isso aí. Vai e não peques? Mas o Senhor acolhe, mas o Senhor exorta. Eu nunca me esqueço do paralítico há 38 anos, lá na beira do tanque de Betesda, esperando por um milagre. Há 38 anos, sofrendo com uma paralisia. Um dia Jesus olha para aquele homem e diz, você está aqui esperando o quê? Ele, estou aqui há 38 anos, Jesus, esperando que alguém me jogue dentro dessas águas, quando a água for revolta por um anjo, porque havia essa crença de que de tempos em tempos, um anjo passava, agitava as águas, e o primeiro que ali mergulhasse seria curado de qualquer enfermidade que fosse.
E aquele homem declara isso a Jesus. Jesus que disse para ele: você quer ser curado? Ele disse: quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. E o Senhor o curou sem precisar agitar água nenhuma. E que bênção foi quando Jesus, passando pelo tempo, reencontra com esse homem caminhando, hein? Vocês se lembram quais foram as palavras de Jesus daquele paralítico? Esse paralítico? Jesus olha para ele, encontra com ele no templo e fala: escuta, vem cá. Toma cuidado, hein? Toma cuidado como você anda daqui por diante. Porque senão coisas piores lhe sucederão. A gente imagina que aquele homem estivesse sofrendo dessa paralisia há 38 anos, quem sabe por um ato impensado dele, quem sabe por uma situação, por uma vida torta que ele estivesse vivendo. Quem sabe uma bala perdida naqueles dias ali, tá passando ali perto do alemão ali, ele levei um tiro, caí, estou paralítico. Mas Jesus foi lá, levantou e falou: toma cuidado agora com quem você vai andar. Não, coisas piores podem te acontecer. Irmãos, Jesus acolhia, amém ou não? E Jesus continua acolhendo, amém ou não? Acolhe a todo aquele que arrependido se aproxima dele. Mas o Senhor exorta e diz: vai e não peques mais. Em segundo lugar, todo cristão tem que ser um discípulo, um seguidor, um imitador. Mas em segundo lugar, eu vejo o que diz no versículo 21. Olha o que está escrito no versículo 21. A mão do Senhor era com eles, e grande número fez o quê? Creu. Mas também o quê? Se converteu ao Senhor. Amém ou não? A segunda grande característica que faz de você e de mim um verdadeiro cristão, em primeiro lugar, é ser um discípulo. Você está disposto a imitá-lo, a segui-lo, a obedecê-lo? Porque o cristianismo dos nossos dias é um cristianismo de conveniência. E mais uma vez eu te digo, o cristianismo original era composto de pessoas dispostas a morrer por Cristo. E hoje os genéricos não estão dispostos nem a viver por Ele. E o que dizer a morrer por Ele? Lembra-se da oração do pastor cubano? Não ora para que venha a liberdade, não. Porque se for para chegar a liberdade no nosso país, para a gente virar o que vocês viraram, a gente não quer liberdade, não. Nesse texto do versículo 21, a Bíblia diz que a segunda grande característica do verdadeiro cristão é aquele que creu no Senhor. Amém ou não? Quantos aqui já creram? Crer, irmãos, é ponto pacífico, é pré-requisito para a salvação. Hoje eu conversava com o pessoal, os candidatos que se batizarão, e eu falava para eles que realmente o arrependimento é um pré-requisito para o batismo. O crer em Jesus é um pré-requisito para ser batizado. No passado se batizava pessoas que nem sequer haviam crido. Por que existe o batismo infantil? Porque se acredita que o batismo é que salva. O batismo não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé em Jesus, amém ou não? João 3,16, você sabe o que está escrito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra do que diz no versículo 36 do mesmo capítulo 3? Aquele que crê, verá a vida. Mas o que não crê, jamais verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que diz em João 5,24? Alguém se lembra? Na verdade te digo que quem ouve a minha palavra aí, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Lembra da pergunta do carcereiro lá em Filipos? Homens, varões, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? Atos 16:31, quais são as palavras de Paulo? Crê no Senhor Jesus e serás o quê? Salvo. O que diz em Romanos 10:9-13? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, é o pré-requisito para a salvação, é crer. E é por isso que aqui no versículo 21 está dizendo que a mão do Senhor era com eles e grande número creu. Mas eu quero te dizer que lá em Tiago 2,19, Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Quantos aqui creem que há um só Deus? Amém?
fazes bem. Mas até os demônios creem e se estremecem. É por isso que esse versículo não nos deixa errar. Se você sair pela rua aí perguntando, você crê em Jesus? Maciçamente você vai ouvir a resposta, creio. Mas aquele que creu em Jesus para a salvação precisa tomar o próximo passo. Aqui diz que grande número creu e... Essa é a chave. Quantos aqui se converteram já ao Senhor? Diga amém. O que é converter, irmão? É meia volta. A conversão exige o arrependimento. É por isso que quem crê em Jesus precisa arrepender-se dos seus pecados. A Bíblia coloca isso como uma condição sine qua non para obter a salvação. A conversão é necessária. Está cheio de cristãos de boca por aí. É o que tem se tornado o cristianismo genérico dos nossos dias, sem identidade. Pessoas que dizem que são discípulos de Jesus, que já creram em Jesus, mas que nunca experimentaram a verdadeira e a legítima conversão. Na segunda de Paulo aos Coríntios 5,17, o que está escrito? Assim que se alguém está em Cristo, e se nova criatura é, as coisas velhas, e tudo tem que se fazer novo. É novidade de vida, irmãos. Eu pego todos esses exemplos que eu coloquei para vocês. Eu não quero julgar a intenção do coração. Eu não tenho esse direito. Eu não posso dizer quem é e quem não é salvo naquela relação que eu coloquei para vocês. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que a gente tem que julgar. E o método de julgamento é pelos seus frutos os... Como é que a gente pode acreditar num cristianismo que não produz mudança de vida? Como é que eu posso acreditar numa pessoa que diz que se converteu a Jesus e que continua na prostituição? Como é que a gente pode acreditar numa pessoa que diz que já teve um encontro pessoal com Jesus, que as coisas velhas se passaram, mas que continua atolado nos vícios? Como é que a gente pode acreditar que alguém de fato se converteu ao Senhor e continua escravizado pelo pecado? Como é que eu posso acreditar que uma pessoa que se tornou uma nova criatura vai diante de uma câmera, expõe o seu corpo, me perdoe a palavra, se masturba diante de uma tela para que os outros comprem esses vídeos e ela diga depois ao término, eu ganho mais em um mês do que eu ganhava em um ano? Que transformação é essa? Que transformação de vida é essa, irmãos? Ah, não julgueis. Como não? Como não? Como é que a gente pode olhar para alguém que diz que já teve um encontro pessoal com Jesus e que sai de um culto e vai para o motel? Não julgueis. Como não? Como não? Como é que a gente pode olhar para um pastor pregando do púlpito e saindo com suas amantes? Não julgueis. Como não, irmãos? Em Efésios 4, 22 a 31, o apóstolo Paulo nos diz como deve ser a vida do genuíno, do verdadeiro cristão. Em Efésios 4, 22 a 31 está escrito que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem. Está encontrando similaridade no que assim que se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo? Está aqui. Se revistam do novo homem, versículo 24, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai o quê? Como pode alguém que diz que teve um encontro real e pessoal com Jesus continuar na mentira? E quanto você mais aperta, mais mente. Um abismo chama outro abismo, uma mentira sempre precisará de outra mentira para encobrir a primeira mentira.
Deixem a mentira e falem a verdade, cada um ao seu próximo. 26, irai-vos e não pequeis. 27, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não. Você sabe qual é a diferença do furto para o roubo, né? O furto é sorrateiro, não tem violência. É aquele que olha e se aposta de algo que não é dele, sorrateiramente planeja, maquina, ou muitas vezes é surpreendido e vê a coisa fácil e pega algo que não é dele. Ah, eu não roubei, estava ali. Estava ali, mas não era teu. – 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Irmãos, não é possível que alguém que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo continue com a sua boca suja. Ah, escapou. A boca fala daquilo que o coração está cheio. 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por isso no 31 diz, joga fora a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. Hoje, irmãos, eu vim aqui para a igreja, eu falei para a Cida, Cida, eita nós, olha aquele velho ali. O velho vinha, irmãos, e a moça ia. A moça passou pelo velho, o velho deu uma quebrada de pescoço naquela calçada e olha o olho dele. Eu falei, rapaz, cria vergonha, homem. Fiquei pensando, mas nem disfarça. Ele despiu aquela mulher de alto a baixo com seus olhos. Malícia. Isso não condiz. 1 de Paulo aos Coríntios 6, 15 a 20. Olha o que diz na 1 de Paulo aos Coríntios 6, 15 a 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de quem? De Cristo. Tornarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois numa só carne. Você percebe quando a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, para ambos serem uma só carne? Aquela fórmula do matrimônio estava dizendo que o relacionamento sexual é algo sagrado e guardado por matrimônio. É por isso que Paulo está aqui dizendo como é que você está fazendo do teu corpo algo cruel, algo destruidor. Como é que você está se juntando com alguém para um relacionamento que foi guardado de forma sagrada por Deus para o matrimônio? Como é que você está se deitando com uma prostituta, com uma mulher que não é tua? O que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com Ele, por isso fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, o que comete a imoralidade, o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E quando você peca sobre o seu próprio corpo, olha o que o 18 diz. Será que vocês não sabem que o vosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. E sabe qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Por isso glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aquele que diz que creu, e quantos aqui creram em Jesus? Amém? Aquele que diz que creu necessariamente deve se converter ao Senhor. É meia volta. Eu não estou aqui julgando a intenção do teu coração, eu estou julgando os teus atos, se você os tem praticado. Nunca é tempo de arrepender-se, consertar sua vida, porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Qual é a primeira característica de um verdadeiro cristão? Todo cristão tem que ser um discípulo. Mas em segundo lugar, todo verdadeiro cristão é aquele que um dia creu e se converteu ao Senhor. Quantos podem dizer amém até agora? Estou dentro, pastor, sou discípulo, já criei, me converti. Amém ou não? Mas tem mais.
Olha o versículo 23 de Atos 11. É o texto base, não tira o dedo daí. A gente lê outros textos, mas o texto base é Atos 11. Olha o que diz agora no versículo de número 23. Paulo, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor. E permanecessem no Senhor com o quê? Com um propósito de coração. Sabe qual é a terceira grande marca de um verdadeiro cristão? Primeiro, ele é um discípulo, ele está disposto a imitar, a seguir, a propagar o ensinamento, a obedecer essa palavra. E quando ele obedece essa palavra, ele está disposto ao quê? Não somente dizer que creu em Jesus, não somente professar com a sua boca que creu, mas provar com os seus atos. Porque ele creu e se converteu. É mudança de vida. É conversão, irmãos. É quando você vai dirigindo o seu carro e você fala, preciso dar meia volta, eu preciso voltar por esse caminho. É isso mesmo, é voltar-se para Deus. Porque naturalmente nós estamos indo para longe de Deus. E a conversão é uma volta a Deus, aos seus propósitos, aos seus ensinamentos, à sua graça. Mas em terceiro lugar, irmãos, aquele que creu e se converteu, necessariamente precisa permanecer no Senhor. Amém ou não? Permanecer. Não me interprete errado. Nós não somos daqueles que pregam a perseverança para ser salvo, mas nós pregamos que aquele que é salvo, esse persevera. Amém ou não? Eu não tenho que perseverar para ser salvo, porque a salvação não é fruto das nossas ações, mas eu posso te dizer com uma certeza, que quem creu de fato no Senhor Jesus, esse vai perseverar. Amém ou não? Quantos estão dispostos a perseverar, ficar firmes? Amém ou não? Pode vir o que vier, custe o que custar, vou permanecer firme. Amém ou não? E permanecer firme com um propósito no coração. Infelizmente, muitos tomam uma decisão, mas não permanecem na fé. Durante o congresso dessa semana, nós fomos exortados a batalhar pela fé. O tema do congresso era defesa da fé. E a próxima série de mensagens que eu quero pregar para vocês vai estar baseado nisso. A gente precisa, de fato, saber naquilo que a gente crê. E está disposto a defender a nossa fé. Agora, se eu não sei nem o que eu creio, como é que eu vou defender? Então, amados irmãos, muitos não têm permanecido fiéis, se deixam levar por outras doutrinas ou desistem quando surgem os problemas e as dificuldades. Está cheio de gente que caminhava bem com a gente e a pandemia veio para dar aquela peneirada. A pandemia peneirou a muitos. E quem não tinha fé sólida não permaneceu. Deu meia volta e voltou para o mundão. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor e estarmos dispostos a permanecermos. Em Gálatas 1, 6 a 8, lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 8, Paulo diz assim, olha, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Seja o que, irmãos? Anátema. Sabe o que significa anátema? Maldito. Se alguém vir pregar um outro evangelho, além deste que a gente tem anunciado, que vocês digam, sai daqui, maldito. Nada vai me demover de continuar firme, seguindo os meus passos com Jesus. Amém ou não? É não ser levado por nenhum vento de doutrina. Em Efésios 4, 12 a 14, Paulo exorta os efésios exatamente sobre isso. Em Efésios 4, 12 a 14, diz o seguinte, o apóstolo Paulo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Está vendo? Paulo chama de menino. Menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem crente que não tem a sua fé
alicerçado em Jesus. Basta um ventinho de doutrina para correr para lá. Ah, lá tem um louvorzão, lá tem uma palavra forte, lá tem a oração forte, lá o pastor derruba todo mundo, ele assopra e cai. Se vocês quiserem que eu assopre e vocês caiam, eu como alho, cebola, assopro na tua cara, eu quero ver se você não cai. Mas em nome de Jesus, irmãos, nós temos que parar de ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade. Quantas novidades já passaram? Eu, meus amados irmãos, na minha idade, que não é pouca, nos meus 50 e quantos anos? 56 anos de idade. Eu já vi muitas coisas por aí. Eu já vi o movimento dos dentes de ouro. Ah, como tinha crente querendo dente de ouro. E era gente no espelho lá olhando. Ah, será que apareceu o meu dente de ouro? Depois veio a unção do riso. Os cultos se tornaram como se fosse ali sessões de uma apresentação dos trapalhões, com as pessoas que perdiam o seu controle emocional, rolavam, riam. Eu já vi a unção do leão. É gente que saía, e Deus me livre disso, saíam pelas ruas da cidade urinando, irmãos, urinando nas casas, urinando nas praças, para declarar e demarcar como o leão que demarca com a sua urina o território que eles diriam que seria de Jesus. Eu já vi tantos absurdos, meus amados irmãos, de gente indo para monte, de querendo ver graveto pegar fogo. Como eu já vi muitos absurdos de muitos líderes mal intencionados, dizendo para as mulheres que quisessem ser férteis, mulheres que lutavam muitas vezes querendo ter filhos, a que pudessem receber a unção do santo profeta, e me perdoem a palavra, do sêmen do profeta, para que pudessem se tornar férteis. Quando a gente não está alicerçado nessa palavra, irmãos, vem vento de doutrina e nos leva. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É um apelo que Paulo faz. Que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E sabe o que é isso? É prestarmos a Ele um culto racional. Você sabe no que você crê? Você sabe e consegue defender a sua fé? Ou está sendo um menino inconstante, levado por ventos de doutrina? Quarto lugar, versículo 29 de Atos 11. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Lembra, veio aqui um profeta, Ágabo, e disse, olha, os nossos irmãos da Judéia estão passando por dificuldades, virá uma fome muito grande e nós precisamos nos levantar para socorrer esses irmãos da Judéia. Ah, amado irmão, o verdadeiro cristão, que é um discípulo, o verdadeiro cristão que creu e se converteu ao Senhor, o verdadeiro cristão que está disposto a permanecer com um propósito de coração no Senhor, custe o que custar, pode soprar vento de doutrina, pode vir pregadorzinho, coaching dos nossos dias. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu vou permanecer firme nessa palavra e firme no Senhor, amém ou não? Esse é aquele que quando sabe que o seu irmão em Cristo, que quando sabe que há dificuldade na obra missionária, que quando sabe que há necessidade em igrejas co-irmãs, é aquele que não fica de braços cruzados, mas é aquele que se levanta e diz, nós temos que socorrer os nossos irmãos, amém ou não? A pandemia nos trouxe esse valor de nos levantarmos para estender a mão aos nossos irmãos, a levantarmos e estendermos a mão aos nossos missionários. Essa semana mesmo, lá, participando, ouvindo os relatos missionários, pudemos, como igreja, participar do socorro de algum deles.
E nós vamos aqui na próxima assembleia que marcarmos, dizer aos irmãos o que nós fizemos durante todo esse ano para a obra missionária e para socorro de todos aqueles que precisaram. Essa igreja não fica de braços cruzados, amém ou não? Viram aqui? Eles determinaram mandar, e mandar cada um conforme, eu gosto disso. Mandar cada um conforme o que? O que pudesse. Fuja de qualquer movimento que diz que você tem que dar tudo que você tem. Aqui nós vemos o grande exemplo, é dar do que a gente pode. O Senhor não pede para você fazer loucura, essa igreja nunca vai fazer aqui. Irmão, já tivemos aqui, a nossa instituição bancária nos oferecendo maquininhas aqui. Ah, você não quer uma maquininha? A gente tem aqui oferecido para tantas igrejas. A movimentação aumenta, vocês podem aí receber as contribuições a crédito. Eu falei, sai dessa em nome de Jesus. Como é que eu posso falar para um irmão em Cristo oferecer uma oferta a crédito? Como é que eu posso induzir um irmão a ofertar? Rodrigo, passa o seu cartão aí. Eu não tenho agora, mas passa crédito. A gente parcela em 3 vezes para você. Como é que o irmão vai ofertar aquilo que ele não tem, irmãos? E as instituições bancárias estão aí oferecendo. E tem igreja que está entrando nessa. Não tem para agora? Dá o que você tem. Me dá o carro, me dá a casa, me dá tudo. Aqui a Bíblia diz, eles souberam das necessidades, eles se levantaram conforme aquilo que eles podiam. Amém ou não? Sim que o Senhor trabalha. Uma das características mais profundas do cristianismo é dar. Isso já começa por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A maior marca do cristianismo é dar, é socorrer os irmãos. Na 1 de João 3, 15 a 17... olha o que diz na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, 15 a 17. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Ô, meu amado irmão, se você tem sido abençoado e você não estende a sua mão para abençoar, como pode dizer que o amor de Deus está em seu coração? Eu louvo a Deus porque essa igreja tem sido generosa. E como tem sido generosa. E eu nunca me canso de dizer que somos abençoados para abençoar, amém ou não? Mas só somos abençoados por abençoar. Cada vez mais que essa igreja tem abençoado vidas, Deus tem derramado dos altos céus as mais ricas bênçãos. Irmãos, nunca tem faltado nada a essa igreja. Louvado e bendito seja o Senhor. Nem a pandemia nos levou para uma situação de desespero, mas nós podemos nos levantar e socorrer a muitos irmãos. Eu louvo e exalto ao Senhor por isso, porque essa igreja tem a disposição de socorrer. O verdadeiro cristão é aquele que é um discípulo. É um discípulo porque creu e se converteu. É um discípulo porque creu e se converteu e está disposto a permanecer com um propósito de coração, custe o que custar. E a gente tem orado, irmãos. A gente sabe que essas próximas eleições pode ser aí um divisor de águas, sabia? E se você está brincando de ser cristão, sendo seduzido por ideologias, saiba que a realidade de Cuba pode ser a nossa realidade. E aí, quem sabe, virar uma outra peneira de Deus para a gente. A pandemia já foi uma. Os crentes em Cuba continuam louvando e exaltando ao Senhor. Sabe por quê? Porque não dependem de governo, dependem da graça de Deus. Agora, talvez essa seja a nossa realidade. O verdadeiro discípulo que creu e se converteu e que está disposto a permanecer firme com um propósito, com o Senhor, é aquele que está disposto a socorrer os irmãos. E note que o versículo que nós lemos aqui fala exatamente sobre isso. O versículo 29, você viu? Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Primeiro eles determinaram.
Você já determinou fazer alguma coisa para o Senhor? Já determinou? Você se lembra do dia 31 de dezembro de 2021? Quantas coisas você determinou fazer para o Senhor em 2022? Você se lembra? Eu sempre digo para vocês que o dia da mentira do crente é o dia 31 de dezembro de todos os anos. Para o mundo é o 1º de abril, para o crente é o dia 31, porque a gente chega no dia 31 e diz, o próximo ano vai ser diferente. E a gente determina que vai fazer outras coisas para o Senhor. A gente determina que vai ser mais fiel, a gente determina que vai contribuir mais, a gente determina que vai ler a Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa, a gente determina que vai participar mais com afinco das programações, a gente determina que vai ser mais fiel, a gente determina que não vai trocar o Senhor por nada desse mundo. Mas entre determinar e fazer tem uma distância. E essa que é a última característica do verdadeiro cristão, e eu encerro por aqui, que é justamente o que diz no versículo 30. Eu vou ler o 29 e o 30 de novo. Olha o que o 29 diz. Os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles propuseram, determinaram. Ficou só nisso? Olha o que diz o versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram. Essa é a última característica do verdadeiro cristão. E espero que você a tenha. O verdadeiro cristão tem palavra. Amém ou não? Tem palavra. O verdadeiro cristão, que é um discípulo, que creu e se converteu, que está disposto a permanecer firme no Senhor, é aquele que realmente se dispõe a socorrer os irmãos. É aquele que cumpre aquilo que prometeu, cumpre aquilo que determinou. É aquele que leva a cabo o que disse que iria fazer. Quantos irmãos que prometem e só vivem na promessa? Quantos irmãos que assinaram aí o cartãozinho de promessa pela fé? Quantos irmãos que disseram, eu serei mais fiel esse ano, e que não cumpriram suas promessas? Quantos irmãos que prometeram que seriam mais fiéis e não estão sendo? A começar por esse que vos fala, que talvez esteja falhando em muito daquilo que prometeu para o Senhor. Avalie a tua vida hoje, meu amado. Nós temos que ter palavra naquilo que nós prometemos. Eles, com efeito, fizeram. Com efeito, cumpriram. Os crentes de Antioquia não somente determinaram mandar, mas efetivamente cumpriram com o prometido, enviando a oferta por mão de Barnabé e Saulo. Em Tiago 5,12 diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. A palavra do crente, quando diz que é sim, tem que valer sim, amém ou não? Se o crente disse não, é não e ponto final. É por isso que Tiago está dizendo, não precisa jurar. Tem irmão que nem jurando a gente confia. Sabia? Tem gente que vive jurando. Olha, eu juro por Deus. Eu juro que jamais, não pode contar comigo, eu juro, eu vou estar lá. Mas nem jurando, irmãos. Nem com reza brava. Cumpre aquilo que promete. A palavra do crente, o sim não tem que ser talvez. O sim é sim, amém ou não? E o não tem que valer como não. Precisamos de mais cristãos com palavra. Com quem a gente possa contar. Em 2 de Paulo aos Coríntios 8:11, a gente lê, agora porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Como houve a prontidão, haja o cumprimento. Eu concluo a mensagem dessa noite da seguinte forma. Eu comecei dizendo para vocês que estamos vivendo dias de intensa confusão religiosa. Uma tremenda crise de identidade.
A gente hoje tem que lidar com o ecumenismo, com o sincretismo religioso, com essas igrejas formadas para todos os gostos, com venda de objetos sagrados, de patuás, de óleos, de água, de sal, com práticas sacralizadas, de subir no monte, de fazer corrente, de comprar objetos. Mas como se não bastasse toda essa confusão religiosa dentro das igrejas, a gente tem que lidar com o mundanismo que tem contaminado a vida e o testemunho de muitos cristãos. É gente vivendo hoje em relacionamento aberto, é gente hoje, por defesa de ideologias, defendendo uma nova formação de família, é gente defendendo aí, por incrível que pareça, o consumo das drogas. É gente vivendo vida dupla, vivendo na mentira. O nome cristão perdeu totalmente o seu significado e o seu valor. Mas hoje nós nos deparamos com as características que nos tornam reconhecidos como verdadeiros cristãos. Todo cristão tem que ser um discípulo, amém ou não?